e eu estou aqui para apresentar a defesa da dissertação do mestrado, cujo tema é análise numérica da probabilidade de falha de mistura composta por elementos de pórtico sobre efeitos de corrosão por carbonatação, sob orientação do professor Rogério Carrazeiro. Essa apresentação vai se iniciar com uma breve introdução sobre o trabalho, onde vai constar justificativas e os objetivos. Posteriormente, vai ser falado sobre a base numérica adotada, que é o mesoelemento físico posicional. Depois, a inserção da danificação associada à corrosão por carbonatação na estrutura. Por fim, a probabilidade de falha-corrosão. Depois, faremos uma breve discussão e conclusão sobre o trabalho. E durante todos os slides, vocês vão estar sabendo mais ou menos onde está, né, o pé da apresentação a partir dessa barra aqui inferior. Bem, o objeto de estudo da gente é o concreto armado, que é um material amplamente utilizado, que possui algumas qualidades, né, como maleabilidade, resistência mecânica satisfatória, uma boa durabilidade. Porém, como qualquer outro material, ele tem manifestações patológicas, cujo uma das maiores e mais não maiores, mas assim, um dos mais usuais é a corrosão, que pode ser através de ataques por cloretos ou carbonatação, e ela vai influenciar na vida útil da estrutura, porque ela vai causar fissuras, perda da área de aço, perda da capacidade resistente, e isso também, em conjunto com... Atualmente também está se utilizando estruturas mais esbeltas e flexíveis, e com dano também, isso pode influenciar na não unidade geométrica da estrutura, que isso que o método posicional, ele adota naturalmente essa não linearidade geométrica. Então, a primeira justificativa do nosso trabalho é o impacto social que a corrosão tem. Aqui eu trouxe duas notícias que foram do G1, uma do G1 Ceará, que foi essa oxidação que causou um desabamento na varanda de um prédio, e essa segunda que foi uma ponte na Itália que sofreu um colapso. Porém, nem sempre o colapso realmente acontece, mas tem um incômodo visual, pode ter fissuras ou manchas na estrutura que podem trazer um incômodo ao usuário. Mas também tem impacto financeiro. Segundo o World Corrosion Organization, tem um gasto anual de 2,2 trilhões de dólares mundialmente com a corrosão, isso gastos diretos ou indiretos. E outro dado interessante é que, segundo dados do TCU, em 2018, existem cerca de 14.408 obras paradas, e essas obras não necessariamente estão tendo manutenção, estão com armaduras expostas e sobre efeito de corrosão, e provavelmente vão ter um gasto para o governo futuramente, caso queiram fazer manutenção ou então demolir. Outro fator são as condições climáticas. A gente vive em constante mudança de grau de temperatura, um efeito de aumento do dióxido de carbono na atmosfera, e um estudo realizado por Stewart para o ano 2100, ele prevê que nas regiões da Austrália tem um aumento de 400% do risco gerado pela carbonatação. Em Bastidas Arteaga, em 2013, estudou a influência do aquecimento global nas estruturas sujeitas à corrosão e concluiu que os efeitos do aquecimento global podem reduzir em cerca de 31% o tempo de falha ou diminuir em 15 anos a vida útil para níveis moderados de corrosão. E Stefanoni, em 2018, apontou para a utilização de menos clinker nos cimentos para reduzir a emissão de dióxido de carbono. Isso faz com que o concreto ele seja menos alcalino, e um dos inibidores da corrosão no concreto é um alto pH. Então, quando você diminui o pH do concreto, você torna o concreto mais suscetível à corrosão. Então, com as condições climáticas, a gente tem um aumento dos riscos gerados pela corrosão, redução da vida útil da estrutura e materiais mais suscetíveis à corrosão, se a gente for olhar por esses pontos aqui que foram citados. Então, dadas as justificativas para o trabalho, o objetivo desse trabalho é aliar uma análise probabilística pautada pela teoria da computabilidade estrutural ao desenvolvimento de um código fundamentado no mais elementos físicos posicional para determinar a probabilidade de falha de uma estrutura sobre corrosão uniforme causada por carbonatação. Então, a base numérica do nosso trabalho foi o mesoelemento físico posicional, inicialmente o elemento de pórtico homogêneo. E o mesoelemento físico posicional ele tem um referencial lagrangiano total, ou seja, existe um referencial fixo, que é a posição inicial. Ele parte da determinação de mudança de configuração. Foi utilizado o elemento de pórtico. O elemento de pórtico utilizado teve 4 graus de liberdade, sendo eles 2 de posição, 1 de rotação e 1 de altura. Esse de altura e de rotação provém do vetor generalizado. Nessa figura aqui à esquerda, mostra apenas o vetor generalizado inicialmente, que é o vetor tangente, que ele é unitário e ortogonal a essa linha de referência.
Foi também utilizado elemento de ordem cúbica. Lembrando que o mesoelemento disposicional ele trabalha com posições, não deslocamentos, e isso é a diferença para o MEF usual. As posições são determinadas através do princípio da estacionariedade, com a imposição da nulidade da primeira variação funcional da energia total, há o surgimento de equações não lineares, que serão solucionadas com o processo iterativo de Newton-Raphson. E como já falado anteriormente, o MEF posicional ele trabalha a não linearidade geométrica naturalmente, devido à utilização do modelo construtivo de Sand-Federn-Kirchhoff e a deformação de Green. Então, aqui é um breve fluxograma, né, que como foi feito esse elemento de pórtico homogêneo, onde tem, inicialmente, né, adota-se a posição final como igual à posição inicial, o vetor generalizado igual ao vetor tangente, para cada passo de carga aplicam-se as forças externas, para cada iteração calcula-se a hessiana, que é a matriz de rigidez tangente, e a força interna para cada elemento. Montam-se, então, as matrizes globais, calcula-se o vetor de desbalanceamento, que provém do Newton-Raphson, aplicam-se as condições de contorno e calcula-se o deslocamento da estrutura. Depois faz um passo de convergência, lembrando que essa convergência foi feita apenas com posições e não com vetor generalizado. Se a convergência, né, se essa razão for menor do que a tolerância, então determinou-se as posições atuais e a altura do nodal do elemento. Partindo agora para o material composto, o material composto, olhando para uma classificação geral, é a união de dois ou mais materiais que formam um novo material útil. Então, por exemplo, isso olhando macroscopicamente, a gente tem um concreto e o aço. O concreto não é tão bom a tração, já o aço é bom a tração, então o concreto armado ele vai ter uma característica que ambos sozinhos não tinham juntos. Já o aço, por exemplo, não é bom quando é incêndio. Então, o concreto ele vai ajudar o aço nesse caso. Então, um material composto são dois materiais ou mais juntos que possuem características que eles sozinhos não tinham. E eles são divididos em laminados, particulados e fibrosos. Só que o concreto armado, interessante, ele pode às vezes ser classificado em um caso híbrido, ou seja, junção dos dois, ou em vários desses. Por exemplo, particulado, a gente sabe que o concreto é considerado como um material homogêneo, mas ele não é homogêneo. Ele vai ter seus agregados graúdos, então muitas vezes ele é considerado um particulado e um fibroso. Cifiro pode ser armadura. No nosso caso, foi considerado um laminado, onde o concreto foi considerado lâminas de concreto e lâminas de aço. Se a gente tem uma seção transversal normal, onde a armadura inferior e a armadura superior serão 5 lâminas, 2 de cobrimento, 2 de armadura e uma lâmina central de concreto. Então, o laminado ele tem duas grandes teorias, as equivalent single layer e as teorias tridimensionais. Nas teorias de camada única equivalente, que é essa ESL, elas são divididas principalmente em duas teorias. A primeira teoria é a CLT, Classical Laminated Theory, que é a teoria que provém da teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli. Nessa teoria, ela tem um problema porque ela negligencia os efeitos da deformação do elemento transversal e as deformações normais ao plano laminado. E aí tem outra teoria, que é a Forced Shear Deformation Theory, que é uma extensão das hipóteses de Heisen e Timoshenko para barras. Ela já tem uma consideração da deformação do elemento, porém é um cisalhamento constante por toda a seção transversal. Porém, ela não permite a descrição dos efeitos de zigue-zague e continuidade interlaminar para extensões de cisalhamento transversais, e as deformações normais continuam sendo desprezadas. Lembrando que, dentro dessa grande teoria de camada única equivalente, ela considera que as camadas heterogêneas elas são consideradas como uma única camada. Isso já diz no próprio nome, camada única equivalente. E aqui dá para ver o que eu estou falando, né? Na CLT, ela desconsidera a deformação do cisalhamento. Na FSDT, existe uma deformação constante de cisalhamento, né? Uma linha. Essa higher é uma de ordem superior a essa HSDT, então você vai ter como se fosse equações que não são de primeiro grau, vamos dizer assim, para caracterizar essa deformação da camada única equivalente. E as teorias tridimensionais, que é a layer-wise, apesar delas possuírem, né, uma maior precisão da determinação de tensão e deformação, por elas tratarem de cada lâmina individualmente, elas vão ter maior grau de liberdade, porque cada lâmina vai ter um grau de liberdade. Então, vai trazer um custo computacional muito grande. Então, para o que a gente quer nesse trabalho, foi adotado a FSDT, porque para analisar vigas de concreto armado, estruturas de concreto armado, elas são suficientes e não tem um custo computacional tão alto como a layer-wise. Então, algumas mudanças são implementadas no programa que foi mostrado, no fluxograma anterior, de elemento de pórtico homogêneo,
para então inserir o laminado. A primeira delas é a função mudança de configuração, que muda, porque antes a gente não tinha a dependência desse K, que é a lâmina. E a gente também não vai ter uma curva de referência que vai ser baseada nesse XCR aqui, é a curva de referência que é calculada com base no modo de elasticidade e a altura da lâmina. Também há um somatório de energia de deformação ao longo para cada nó em todas as lâminas, né, para um somatório por lâmina. Há uma curva de referência, como já foi falado, que é calculada a partir do modo de elasticidade e da altura das lâminas, que aqui é essa curva de referência. E foi inserido também um quinto grau de liberdade, que é devido ao empenamento. Então, existe a FSTT, que já foi falada, a teoria laminado, foi inserido o enriquecimento de zigue-zague para então ter uma cinemática que melhor descreva o comportamento da estrutura, sem precisar de colocar um grau de liberdade para cada lâmina e trazer um custo computacional mais alto. Aqui é apenas mostrando que o modelo numérico é adequado, né, para o caso que a gente quer solucionar, que é uma viga de concreto armado. Essa viga foi baseada no trabalho de Graef, foi programada com 16 elementos, 5 lâminas, tolerância de 10 a menos 9 e 20 passos de carga. Aqui dá para ver que a armadura, né, foram transformadas em lâminas, mantendo o cobrimento. E aqui está apenas um videozinho mostrando o comportamento do deslocamento vertical da estrutura, que foi obtido pelo programa, à direita, e à esquerda. Não, a esquerda que foi obtido pelo... esse que está se movendo em vídeo foi mantido pelo programa, e o do Abacus foi esse aqui que eu estou mostrando com laser, e dá para ver que o deslocamento vertical no meio do vão foi muito parecido, sendo que no Abacus foi 1.309 e no programa foi 1.299. Fora a validação que está inserida na dissertação, a gente consegue mostrar que para a base numérica que a gente quer estar trabalhando, o caso que a gente quer estar trabalhando, que é uma viga de concreto armado, a base numérica utilizada está adequada e a gente consegue prever o comportamento da estrutura. Partindo agora para a danificação associada à corrosão por carbonatação, a gente parte desse modelo numérico, onde a gente tem a não linearidade geométrica, e vai inserir agora a não linearidade física. Como a gente sabe, o concreto ele não reage linearmente quando existe uma força aplicada a ele. Então, a não linearidade física a gente vai adotar para o concreto através do dano de Mazars, que na literatura ele é bem consolidado para o caso do concreto. E ele parte de algumas hipóteses. A primeira é a duração da evolução do dano. O material possui um comportamento mecânico elástico. O dano é causado apenas por alongamentos. Considera-se o dano isótropo. O dano é representado localmente através de uma variável sendo menor do que 1 ou maior ou igual a 0. E o dano é calculado a partir de parcelas de compressão e de tração, que eles podem ser obtidos de maneira experimental. Lembrando que existem limites que foram estipulados por Mazars para cada um dos parâmetros. E depois foi colocado o modelo de corrosão para a redução da área de aço, que será falado posteriormente na apresentação. Então, foi feita, né, uma validação com o experimento realizado por Álvares. Lembrando que esse experimento foi... a gente escolheu esse elemento porque ele fez os parâmetros de Mazars experimentalmente. Então, é bom para checar se o modelo numérico está conseguindo representar, né, o experimental. Então, essa viga, né, foi discretizada em 4, 8, 16 e 216 elementos, com tolerância de 10 a menos 9 e 40 passos de carga. Adotando os parâmetros de Mazars que foram pegos de Álvares, que ele fez experimentalmente, e foi comparado, então, com as curvas experimentais do trabalho, né? Nesse gráfico aqui, as de cinza são de Álvares e as coloridas são que a gente obteve no trabalho. Então, o comportamento de 16 e 216 elementos condiz com o comportamento experimental. E assim foi validado o dano de Mazars. Também tem outros exemplos na dissertação, mas agora a gente parte para a corrosão. Existe uma equação genérica para a corrosão, que é quando o hidróxido de cálcio, que vem da hidratação do cimento, entra em contato com o dióxido de carbono, que principalmente, né, entra no concreto através de absorção capilar e difusão, e ele reage transformando em carbonato de cálcio, que diminui a alcalinidade presente nos poros ao redor da armadura, e água. Então, aqui dá para ver como é que funciona, né, a despassivação da armadura. A gente tem o dióxido de carbono entrando em contato com o concreto, sendo que esse concreto ele tem uma barreira física, né, que é o cobrimento, e a alta alcalinidade do concreto também é um inibidor para a corrosão.
Só que, quando você tem o dióxido de carbono avançando essa camada carbonatada vai entrar com a camada passivadora, vai desestabilizar essa camada e, então, vai despassivar. E aí começa a corrosão uniforme da armadura, que acontece com a desestabilização da camada passivadora, que é uma camada fina de óxido de hidróxido que funcionava como uma proteção à armadura. Tutti, inicialmente, ele separou duas etapas, sendo iniciação e propagação. Na iniciação, a gente tem o ingresso de dióxido de carbono presente na atmosfera, a descalcificação do concreto, redução do pH da região porosa e despassivação. Então, nesse gráfico aqui, que foi primeiramente colocado por Helene, a gente vê que a despassivação ela é a primeira etapa que acontece da corrosão, que é a iniciação, é a mínima de projeto, é necessário para mínimo de projeto. E a propagação, que tem apenas um videozinho aqui caseiro, né, feito. Não sei se tá. É um videozinho caseiro, apenas mostra o destacamento do concreto, que ocorre na etapa de propagação, né, que acontece a perda da área de aço, redução da aderência entre o aço e o concreto, fissuração do concreto e redução da tensão do escoamento. Na iniciação, alguns fatores contribuem. Um deles seria a espessura do cobrimento. Quanto maior o cobrimento, maior o tempo necessário para despassivar. Tem o teor de dióxido de carbono, características do concreto, como resistência, porosidade, aditivos que são utilizados, temperatura, umidade e local onde a estrutura está localizada. Então, aqui a gente dá para ver que existem vários parâmetros que influem na corrosão. E traz uma complicação muito grande para a gente calcular a profundidade carbonatada. Só que uma das primeiras equações que surgiram foi essa de Tutti, onde a profundidade carbonatada ela dependia de uma constante A, que provém da difusividade do dióxido de carbono, quantidade de dióxido de carbono no ambiente e a raiz do tempo. Só que, diante de várias equações, né, que também estão colocadas na dissertação, foi utilizada a equação de Seb em 97, adaptada por Sudré em 2017 e 2018, onde a profundidade de carbonatação ela vai depender da concentração de dióxido de carbono, a difusividade do dióxido de carbono e a quantidade de dióxido de carbono para a completa carbonatação e do tempo. Dá para ver que as duas equações são parecidas, apenas essa constante aqui que muda, e a maioria das equações que estão relacionadas à profundidade de carbonatação apenas muda esse A aqui, que é uma constante definida por Tutti. A corrosão, a propagação na etapa da corrosão, ela tem algumas características, né? Tem a perda da ductilidade, redução da tensão do escoamento, perda da aderência entre o aço e o concreto, redução do diâmetro, fissuras de destacamento do concreto, só que nesse trabalho a gente vai estar trabalhando com a perda da área de aço e o início da fissuração. Quando ocorre a despassivação, vai gerar uma degradação química e mecânica nas armaduras. E essa velocidade de redução da área da armadura ela vai depender de uma taxa de corrosão. E alguns autores, né, como Stefanoni, em 2018, ele fala que essa taxa de corrosão ela tem um valor médio mínimo de 0,08 e um médio máximo de 2 microamperes por centímetro quadrados. E esse Otieno, em 2012, ele classifica o processo de corrosão de acordo com essa taxa de corrosão, sendo desprezível, menor do que 0,1, e essa alta maior do que 1. Então, a gente pode ver que o valor mínimo, né, ela considera como desprezível, e o valor máximo como 2, em que é alta. Então, essa taxa de corrosão ela vai ser muito diferente para vários ambientes onde a estrutura está exposta. Então, a equação de perda da área de aço ela vai depender do diâmetro, da taxa de corrosão e do tempo. Só que essa taxa de corrosão, alguns autores consideram ela como constante ao longo do tempo e outros consideram variando ao longo do tempo. Nesse trabalho, a gente vai considerar a taxa de corrosão constante ao longo do tempo. Então, no programa, como é que foi inserido? Para cada passo de tempo, então, reduzia-se a largura da lâmina da armadura e essa redução afetava o cálculo da energia de deformação e, consequentemente, a capacidade resistente da estrutura. E, então, um dos fatores também que traz uma problemática para o concreto é a fissuração, porque com o início da fissuração vai aumentar o contato, né, entre os agentes agressivos externos à estrutura, externos à armadura, com a armadura em si. E quando acontece a fissuração, ela ocorre por quê? Quando a redução da área da armadura, ela tem um volume inferior ao volume gerado dos produtos da corrosão. Então, o concreto, ele pode estar sujeito a tensões maiores do que ele pode suportar, causando fissuração e futuramente o destacamento do concreto. E alguns parâmetros vão influenciar nessa fissuração. Um é o cobrimento, a resistência do concreto e o diâmetro. Só que na literatura, o diâmetro ele é um pouco controverso, né? Alguns autores falam que quanto maior o diâmetro,
menor o tempo necessário para a fissuração, e alguns autores falam que quanto maior o diâmetro, maior o tempo necessário para iniciar a fissuração. Só que a maioria deles falam que quanto maior o diâmetro, menor o tempo para iniciar a fissuração, e vai ser esse o considerado. Aqui nesse gráfico, que é um gráfico de Jamali, em 2017, compara alguns desses estudos, e aqui as pontilhadas são quanto maior o diâmetro, menor o tempo necessário para fissurar, e essas cheias, né, as linhas cheias, são quanto maior o diâmetro, maior o tempo necessário para fissuração. Então, a equação utilizada foi a de Alonso, 98, onde o tempo para início de fissuração é dependente da taxa de corrosão, do cobrimento e do diâmetro da armadura. De novo, a gente traz a viga de Álvares, porque a gente quer ver como que a estrutura muda seu comportamento com a redução da área de armadura. Então, foi feito um estudo, né, para 0 a 75 anos, com intervalo de 15 anos, onde a estrutura foi novamente discretizada em 16 elementos, tolerância 10-6, 10 passos de carga, e foram utilizados duas configurações de diâmetro e duas taxas de corrosão, lembrando que mudou-se o diâmetro, mas manteve-se a área de aço. Então, foi um diâmetro menor, mas mais barras de aço. E esses valores não foram escolhidos aleatoriamente, taxas de corrosão foram para a corrosão moderada, segundo o estudo de Otieno em 2012. E aqui a gente vai trazer 4 gráficos. Esses primeiros 2 gráficos são para a mesma taxa de corrosão, só que para 2 diâmetros diferentes, né? Nota-se que o diâmetro de 10 milímetros, ele vai sofrer menos do que o diâmetro, a estrutura que utiliza 10 milímetros vai sofrer menos do que a estrutura que utiliza 5 milímetros. Isso é um pouco lógico quando a gente olha para a equação de redução da perda da área de aço, porque se você tem a perda da área de aço, ela vai influenciar da mesma maneira nas duas armaduras. Só que se você tem uma perda de 3 milímetros de diâmetro para 10 milímetros, é uma perda muito menos significativa do que uma perda de 3 milímetros para armadura de 5 milímetros. E a segunda comparação foi apenas feita com outra taxa de corrosão. Quanto maior a taxa de corrosão, mais a estrutura sofre com a corrosão. Né? Aqui a gente pode ver o deslocamento vertical da estrutura, no melhor dos casos, que é para a estrutura utilizando 10 milímetros e uma taxa de corrosão de 0,5, e no pior dos casos, que é uma taxa de corrosão de 1 e utilizando o diâmetro de 5 milímetros. Validando, então, as etapas já determinísticas, a gente vai entrar agora na etapa probabilística do estudo, tendo a base numérica toda validada. Como essa figura já foi mostrada anteriormente, mas nela dá para notar que as etapas de corrosão elas estão ligadas diretamente com a vida útil da estrutura. E a vida útil é definida como o tempo que a estrutura cumpre sua função sem custos importantes de manutenção. E isso está ligado à confiabilidade. Que a confiabilidade pode ser definida como complemento à probabilidade de falha, ou seja, né, a probabilidade de um sistema não falhe dentro de uma vida de projeto terminada e obedecendo às condições de projeto e operação. Porém, vale colocar um apontamento aqui, que a falha não implica obrigatoriamente a ruína do sistema, mas é apenas um comportamento não desejado na estrutura. Eu vou só beber aqui uma aguinha, porque minha boca está seca. Então, Sudré, ele fala que os modelos determinísticos de medida de dano, eles são geralmente dependentes de parâmetros, x, né, e do tempo, sendo que a medida de dano considerada nesse trabalho será apenas a deformação excessiva. E esses parâmetros x, eles são incertos e podem ser modelados como variável aleatória, caindo, né, em um problema de confiabilidade, porque a medida de dano passa a ser aleatória. Então, a probabilidade de falha, ela é caracterizada por essa equação, que é dependente da função conjunto de densidade e probabilidade no domínio de falha. E ela geralmente não é calculada analiticamente, ela vai ser feita através de métodos de transformação, como Form e Sorm, ou simulação de Monte Carlo. No nosso trabalho, foi feita simulação de Monte Carlo, porque as equações de estado limite, às vezes aconteciam de uma depender de outra, que seria problemático para utilizar a Form e Sorm, e também por causa da base de métodos de elementos finitos que foi utilizada. A simulação de Monte Carlo, ela vai ter 3 etapas a ser cumpridas, né? Primeiro, a geração de amostras aleatórias, depois a avaliação da ocorrência de falha, e em terceiro lugar, a estimativa da probabilidade de falha e sua variância. Foi feito também um estudo, né, bibliográfico, nos trabalhos em que calculava essa probabilidade de falha de estruturas sujeitas à corrosão, e para analisar quais eram as distribuições, quais eram as variáveis mais utilizadas, as médias de desvio padrão para cada variável. Essas variáveis em verde, né, eram as mais utilizadas nos estudos,
tanto para a etapa de iniciação como de propagação, e as distribuições também utilizadas. Então, esse estudo foi necessário para a gente saber qual que a gente usar no nosso problema. Então, por exemplo, o teor de dióxido de carbono que foi considerado a partir do estudo de Félix em 2021, onde ele calculou a distribuição do teor de dióxido de carbono no Brasil. Então, é um estudo recente para a realidade em que a gente está querendo descobrir. Então, esse estudo foi feito apenas para a gente pegar qual era a melhor distribuição para o nosso trabalho. Primeiro foi calculada a probabilidade de despassivação. Essa equação do estado limite, ela considera apenas que quando a profundidade carbonatada alcança é igual ao cobrimento, então caracteriza como falha. As variáveis aleatórias consideradas estão nessa tabela e foram utilizados 3 cobrimentos diferentes para cada classe de agressividade ambiental. Foram feitas 10 a 7 amostras, e aqui é o primeiro gráfico que a gente quer mostrar, que mostra a probabilidade de falha ao longo do tempo, que para um cobrimento de 2,5, que é a classe de agressividade 1, a probabilidade de falha é muito maior do que quando a gente compara para 4 centímetros, que é essa que tem azul. Mostra apenas a importância do cobrimento. E nessa imagem aqui dá para a gente enxergar melhor o que a gente quer dizer com aquele gráfico anterior. Essas colunas, elas falam o número de falhas a cada 100 amostras, né? E cada coluna é independente, foram 100 amostras independentes. E nessa classe de agressividade 1 aqui dá para enxergar que houveram algumas falhas para 5 anos, o que não acontece na classe de agressividade 3. Em 5 anos isso não ocorre. Então, o cobrimento ele vai influenciar muito na despassivação. Só que esse cálculo foi feito para o teor de dióxido de carbono constante. Mas como a gente viu, a mudança climática está fazendo com que o teor de dióxido de carbono cresça cada vez mais. Então, pegou-se a literatura 2 projeções de aumento de dióxido de carbono ao longo do tempo. Esse A1F1 seria o mais crítico, que ele considera que não há intervenção nas energias fósseis, e esse A1B é uma projeção menos agravante, e foi comparado também com a média que foi calculada por Félix em 2021 para o teor de dióxido de carbono, e viu que estava condizente essas projeções. Então, a partir dessas médias de projeções, dessa linha mais sólida, foi feita uma regressão polinomial, e antes, o que as variáveis aleatórias eram calculadas para cada simulação, independente do tempo, agora a variável de consideração de dióxido de carbono era calculada agora para cada passo de tempo. Então, calculava-se a profundidade de carbonatação, depois via se a profundidade carbonatada era maior do que o cobrimento para ver ou não se a estrutura tinha falhado. E aqui mostra os 3 cenários de falha, né, tanto para o teor de dióxido de carbono constante, A1B e A1F1, lembrando que A1F1 é o pior cenário. Dá para ver que a probabilidade de falha aumenta muito, né, quando tem um aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Essa tabela aqui é considerando apenas o CO2 constante, então aqui dá para ver que para um cobrimento de 2,5, em 10 anos a gente tem uma probabilidade de falha de 11%. Enquanto que para um cobrimento de 4 centímetros médio, né, a gente tem uma probabilidade de despassivação de 0,076, que é uma probabilidade muito inferior, né, para 10 anos, que é um tempo pequeno para estruturas civis. E agora, com o aumento do dióxido de carbono, pode trazer uma despassivação precoce da estrutura. Então, essa tabela aqui, ela traz quantos anos são necessários para que a despassivação tenha uma probabilidade de falha de despassivação maior do que 50%. Então, para um CO2 constante, é necessário 18 anos para despassivar. Para o melhor cenário, né, de aumento de dióxido de carbono, é necessário 16 anos. E para o pior cenário, é necessário 13 anos. E são poucos anos para estruturas civis. Passando agora para a probabilidade de início de fissuração, essa equação foi retirada de Alonso, em 98, que já foi mostrado anteriormente, que é o tempo para iniciar a fissuração. As variáveis utilizadas, aleatórias, foram as mesmas do cálculo da despassivação, porém considerou-se 3 tipos de diâmetro, 5, 10 e 20 milímetros, e também foram utilizados 10 a 7 amostras. Então, foi feito o cálculo de probabilidade de fissuração em 50 anos. Sendo que, para o cobrimento de 2,5, a gente tem uma probabilidade, usando o diâmetro de 5 milímetros, em torno de 94%, e de 20 milímetros em torno de 98,5%. Mostrando que quanto maior o diâmetro, maior a probabilidade de falha quanto à fissuração. Só que o cobrimento continua influenciando aqui. Quanto
quanto maior o cobrimento, menor a probabilidade de fissuração. Por quê? Essa equação de estado limite de fissuração vai depender do tempo de iniciação que foi calculado anteriormente. Então, como o tempo de iniciação foi calculado com variáveis aleatórias, o tempo de iniciação passou a ser uma variável aleatória para o cálculo do estado limite de fissuração. E aqui estão os gráficos que mostram a probabilidade de falha ao longo do tempo, para o tempo de iniciação e os 3 tipos de diâmetro. Mostrando aqui, né, que para cada média de cobrimento utilizado, o diâmetro de 5 milímetros, ele vai ter uma menor probabilidade de falha de início de fissuração. E também foi feito o mesmo estudo para os 3 tipos de cenário, né, mantendo o CO2 constante e os 2 cenários de aumento de dióxido de carbono. Mostrando que a diferença apenas que para o CO2 constante, a probabilidade de falha para 5 milímetros é 77%, enquanto que para o pior cenário é 93% de início de fissuração para 50 anos. E partindo agora para o resultado, que era o foco desse trabalho, que é a probabilidade de falha do estado limite de serviço, onde a equação do estado limite era o deslocamento médio, né, do vão, deslocamento do meio do vão, comparado com L sobre 250, que é um valor estabelecido pela norma para a aceitabilidade visual da estrutura. Aqui foram as variáveis aleatórias consideradas, e também foi trabalhado no mesmo problema que já foi trabalhado anteriormente, tanto dentro de Mazars como na corrosão, que é a viga de Álvares. Aqui é mostrando o fluxograma de todo o programa que foi feito, né? Foi utilizado Python e Fortran. E aqui nas cores é para ver que os em roxo são os passos feitos pelo método posicional. As parcelas em amarelo são provenientes da corrosão em dano de Mazars. E as parcelas em verde são as parcelas provenientes da probabilidade de falha da confiabilidade. Foram feitos 6 passos de tempo, de 0 a 75 anos, para um intervalo de 15 anos. Foram utilizados 2 diâmetros de armadura inferior, 5 e 10 milímetros. A estrutura foi, de novo, discretizada em 16 elementos, tolerância de 10 a menos 6, 10 passos de carga. Cada simulação demorava, em média, 25 segundos para 6 passos de tempo. É uma simulação um pouco demorada, quando você pensa em Monte Carlo. Mas foram utilizados 10 a quarta amostras, foram necessárias apenas 10 quarta amostras para viga com barra de 5 milímetros e 4 vezes 10 a quarta amostras para viga com barra de 10 milímetros. Então, aqui a gente obteve as probabilidades de falhas para essa estrutura. Em 15 anos, a viga, né, utilizando barras de 5 milímetros, teve uma probabilidade de falha de 1,4%, e utilizando 10 milímetros, uma probabilidade de falha de 0,14%. Para 45 anos, foi para 17,38%, para 5 milímetros, 10 milímetros, 4,23%. E para 75 anos, a probabilidade de falha estava já em 37% para vigas de 5 milímetros e para 10 milímetros, 13,13%. E aqui dá para ver que também, 15 anos para 5 milímetros está condizente com 30 anos para 10 milímetros. Isso é um dado interessante para que a gente perceba que a utilização de diâmetro, a escolha para a utilização de diâmetro da estrutura é importante quando a gente observa para a corrosão. E aqui está mostrando o gráfico, né, da probabilidade de falha ao longo do tempo para estruturas utilizando 5 milímetros e 10 milímetros. E o gráfico quando a gente vê o número de falhas a cada 100 amostras para o número de amostras realizadas. E para utilizando 5 milímetros, a gente pode ver uma quantidade de amostras que falha com 15 anos, o que a gente não vê na 10 milímetros. Então, aqui a gente aponta que a escolha do diâmetro da armadura é algo importante a se considerar no projeto, especialmente quando se trata de áreas com alto grau de agressividade, como a gente vê em meios industriais, meios urbanos, onde a gente também tem muita umidade, altas temperaturas. Em 50 anos, a estrutura ela pode despassivar e falhar na flexão. E com a propagação, os estribos e a armadura compressão, que tem um diâmetro menor, né, ela pode perder a sua função estrutural, porque a gente viu que a consequência da corrosão é maior quando tem barras de menores diâmetros, enquanto a armadura flexão geralmente possui maior diâmetro e pode continuar funcionando em seu nível aceitável. Então aqui a gente traz algumas conclusões. Primeiro foi feito o mesuramento físico posicional em pórtico homogêneo. Esse pórtico ele foi validado, né, validados pela literatura, com alguns exemplos que estão na dissertação. Esse pórtico homogêneo, ele evoluiu, vamos dizer assim, para um elemento de pórtico laminado, e também foi comparado com a literatura e obteve bons resultados para o caso que a gente quer considerar. Na dissertação foram listadas algumas limitações para estruturas espessas, e está listado lá, mas para o caso que a gente queria analisar, ele está ok para ser utilizado. Depois foi inserido dano de Mazars e o modelo de corrosão, e também foi mostrado, né,
como que o dano de Mazars ele foi suficiente para caracterizar a nossa estrutura e como que a corrosão, através da redução da área de aço, ela influencia no comportamento da estrutura. Então, a estrutura ela se deteriora muito mais com a corrosão quando se utiliza barras de diâmetro menor. E quando a gente olha para a probabilidade de falha, algumas conclusões interessantes aconteceram, né? Aqui mostra o gráfico para os 3 probabilidades que a gente calculou, a de falha, despassivação e fissuração. Primeiro, que a escolha do cobrimento para a estrutura pode retardar ou acelerar a despassivação e início da fissuração. Lembrando que se você acelera a despassivação e o início da fissuração, também vai acelerar a falha futuramente. As estruturas de concreto armado provavelmente fissurarão devido à corrosão em menos de 50 anos. Então, quando a gente olha lá que as probabilidades giravam em torno de 90% da estrutura fissurar em 50 anos, existe uma grande probabilidade de acontecer a fissuração. O diâmetro da armadura ela tem um resultado meio controverso, porque, por um lado, um menor diâmetro aumenta o tempo necessário para a fissuração, e, por outro lado, diminui o tempo para a estrutura falhar, olhando para estado limite de serviço e deformação excessiva. No tempo de 50 anos, a estrutura pode despassivar, fissurar e chegar à falha, sendo a falha menos provável de ocorrer quando se utiliza um maior diâmetro, e que o modo de ruína ele pode mudar de acordo com o diâmetro que a gente utiliza nas estruturas. Então, por exemplo, geralmente a gente analisa a viga, a ruína sempre a flexão. Só que a perda da área de aço ela é mais agravante nas barras de menor diâmetro. Então, a viga ela pode sofrer ruptura da armadura transversal e entrar em ruína por cisalhamento. Então, o modo de falha da estrutura ele pode ser influenciado pelo diâmetro utilizado na estrutura. Então, esse é um dado que foi interessante e algo também a ser estudado. E com isso eu chego nas referências do trabalho e agradeço a presença de todos.